Bolsa Atleta 2015, programa da Prefeitura de Mariana, oferece auxílio a esportistas da cidade. Veja também, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP oferece cursos sobre cultura indígena. E o Plano Aberto de hoje traz uma entrevista que vai falar sobre a importância da rotina na hora dos estudos das crianças. Olá, a gente começa o Plano Aberto de hoje falando de educação. De acordo com dados do Ministério da Educação, todos os anos cerca de 7 milhões de alunos repetem de série. Esse problema gera aos cofres públicos um custo anual de 10 bilhões de reais. Dos estudantes reprovados, quase 30% deles estão cursando o ensino fundamental, ou seja, são crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. O alto índice de reprovação está ligado a vários fatores, como o nível da qualidade do ensino, a falta de estrutura de algumas instituições e também a falta de disciplina e organização. No que diz respeito à rotina dos estudos em casa, é necessário que cada aluno crie seus próprios horários e se mantenha em dia com as tarefas. Os pais ou responsáveis também devem cumprir algumas lições. E para dar dicas sobre como manter uma rotina de estudos para que no fim do ano não aconteçam surpresas desagradáveis, eu converso agora com a professora da UFOP, doutora em Educação, Verônica Mendes Pereira. Olá, professora, seja bem-vinda aqui ao Plano Aberto. Obrigada, eu agradeço o convite. Professora, como criar essa rotina, como manter essa rotina de estudos dentro de casa? Então, essa questão da rotina, você está mostrando índices, principalmente do ensino fundamental, e a gente precisa entender que esses resultados, né, que vão acontecer lá no ensino fundamental, eles são muitas vezes decorrentes de uma falta de organização ainda na educação infantil, né? Porque a questão dos estudos, ela não precisa necessariamente estar ligada à faixa etária. Ela é ligada não à faixa etária, mas a uma relação de organização. E a organização, ela precisa começar ainda na educação infantil, né? E essa organização precisa começar especialmente num combinado entre pais e filhos, né? Muitas vezes a gente vai encontrar pais desesperados impondo rotinas de estudo para os filhos e com certeza é uma coisa que não funciona, porque a gente vai encontrar resistência de um lado, resistência do outro lado, de maneira que o ideal é que a rotina, para começo de conversa, ela seja um combinado entre pais e filhos. Sim, que não seja uma imposição, é isso? Como que os pais devem agir, então, devem ajudar o filho a criar essa rotina? Exatamente. Então, os pais, em primeiro lugar, essa rotina, ela não existe, a rotina. Existem rotinas porque existem diferentes sujeitos, né? Diferentes famílias que se organizam de diferentes maneiras. E tudo isso precisa ser respeitado, não é? Então, a primeira coisa que precisa ser feito, por exemplo, é conversar com os filhos e saber deles se a primeira ação do dia é melhor que seja o estudo ou que seja o lazer. Porque você vai encontrar crianças que dormem até mais tarde, crianças que preferem fazer uma atividade extracurricular ou o lazer pela manhã, né, logo que acorda, e outros que vão preferir já logo entrar numa rotina de estudo pela manhã. Sim, mas é preciso estabelecer um horário fixo para esse estudo. Certo, a gente não tem o horário fixo, mas um horário fixo precisa ser estabelecido, né? Isso é que vai depender dessas organizações de diferentes famílias aí, mas um horário fixo para estudo, assim como para as outras coisas do dia, precisa ser combinado. Sim, ainda no papel dos pais, professora, como que ele pode auxiliar o filho que está com dificuldade em alguma disciplina? Então, em primeiro lugar, como você anunciou aí no começo, né, pelas estatísticas, é preciso estar atento a isso para não tomar surpresas desagradáveis aí, normalmente no final do ano, né? E uma coisa que vai ajudar é o acompanhamento do processo escolar dos filhos. Porque também a gente tem uma outra coisa. Por um lado, você tem pais que colocam filhos em reforços escolares e acham que isso resolve o problema. De um outro lado, você tem pais que criam rotinas em casa e também acham que está resolvido o problema. Isso não é verdade. A gente esses nossos filhos, até adolescentes, eles estão em processos ainda educativos, formativos, de maneira que a presença dos pais
ela precisa ser constante, ainda que eles estejam no reforço escolar. Então esse acompanhamento é durante toda a vida escolar mesmo do estudante. Em um momento ele deve se tornar independente e por conta própria criar a sua rotina sem ter esse acompanhamento dos pais. Como? Não, esse acompanhamento ele vai se modificando ao longo desse período escolar, né? A ideia é que as crianças elas criem uma autonomia, ajudar, do ponto de vista dos pais, é ajudar as crianças a criar uma autonomia para esses estudos, para a sua rotina, né? De maneira geral para a vida, especificamente aqui no nosso caso, para os momentos de estudo, né? Sim. Professora, a senhora falou sobre o reforço escolar, as aulas particulares, são válidas? São muito válidas, são muito bem-vindas. Quando elas não se tornam uma escola paralela à escola que as crianças já frequentam, né? Porque também a gente vai ter aí omissões, muitas vezes, por parte de pais, que acabam por colocar os filhos em reforços escolares, só que de todas as matérias, né? Reforço escolar ele é muito bem-vindo, em alguns momentos as crianças elas têm podem ter dificuldades, e esses profissionais estão aí para ajudar essas crianças, né? Agora, tem uma característica muito interessante no reforço, que esses problemas, quando eles são pontuais, eles podem ser vistos de maneira específica, né? Você tem um professor que vai olhar uma dificuldade X, né, da criança, do adolescente, então eles são muito bem-vindos. Agora, eles não são bem-vindos também, como às vezes ele é utilizado, que é já no final do ano, às vésperas das provas finais, né? O reforço escolar, ele é interessante no sentido de ir clareando algum conteúdo que os alunos não tenham aprendido aí ao longo do ano. Mas isso também precisa ser executado ao longo do ano, né? Não é uma atitude para o final do ano, para a criança ou adolescente ter que aprender todo o conteúdo de química, de física, ou matemática, ou português em 15 dias ou 10 dias. Também não funciona, porque inclusive você vai encontrar aí um hábito muito estranho, que é de crianças que malandram, entre aspas, o ano todo, e no final do ano vão para esse reforço escolar. Sim, professora, para finalizar, qual o ambiente ideal para estudos? Um ambiente adequado é um ambiente em que você não tenha nada que te distraia, né, as crianças, nem os jovens. Isso significa não ter televisão, não ter brinquedo, né, ter sempre o mesmo lugar para estudar, você ter sempre a mesma mesa, o mesmo local, ter luz adequada, né. Ok, professora Verônica, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço a participação e espero ter contribuído. Com certeza. Em Mariana, o Centro de Referência à Infância e Adolescência oferece aulas gratuitas de reforço escolar. O telefone do CRI é o 3558-5998. Já em Ouro Preto, segundo a Secretaria de Educação, o município não oferece esse tipo de serviço gratuito. Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta 2015 da Prefeitura de Mariana. O programa é voltado para atletas amadores e profissionais do município com até 22 anos de idade que conseguiram resultados expressivos no esporte no último ano. Veja, os índices levados em conta para obtenção da bolsa dependem da classificação do atleta. No nível estudantil, ele precisa estar classificado para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais. No nível estadual, o atleta precisa ter ficado pelo menos em terceiro lugar ou ter sido convocado para a seleção mineira na sua modalidade. No nível nacional, ele também precisa ter ficado pelo menos em terceiro lugar, porém no ranking brasileiro da sua modalidade. E no nível internacional, o atleta precisa ter sido classificado em alguma etapa nos Jogos Pan-Americanos ou nas Olimpíadas. O projeto, que funciona desde 2006, auxilia nas inscrições dos torneios esportivos e oferece bolsa transporte e ajuda em dinheiro para a hospedagem dos atletas em viagens. As inscrições vão até o dia 10 de abril e os interessados podem procurar a Secretaria de Desportos, levando cópia do CPF, da identidade e do comprovante de residência, número da conta bancária e documento que comprove a classificação na modalidade que praticou em 2014. O endereço da secretaria é a Arena Mariana, que fica na rua São Vicente de Paula, número 199, no bairro Vila Aparecida. Outras informações pelo 3557-2128.
E também já estão abertas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento em culturas e histórias dos povos indígenas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP. O curso será oferecido na modalidade à distância, com carga horária total de 180 horas. Ele é voltado a professores, gestores, monitores, coordenadores e orientadores pedagógicos que atuam na educação básica do ensino público. Em Ouro Preto serão disponibilizadas 50 vagas. Caso elas não sejam preenchidas, será aberta uma cota para pessoas que participam de movimentos sociais, organizações ou que trabalham com a mesma temática. Porém, é preciso possuir algum tipo de graduação. As inscrições vão até o dia 6 de abril. No nosso blog você encontra o formulário de inscrição. Lá também é possível acessar o edital completo e conferir toda a documentação necessária. É só entrar em tvufop.blogspot.com. Quer rever a entrevista de hoje? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.